Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse dia, por essa tarde, por esse início de noite, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque a sua graça tem nos alcançado todos os dias. Pai, obrigado porque a sua misericórdia, Pai, dura para sempre e sempre nos alcança, Pai. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós e nós temos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, como família espiritual, e isso é um presente, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui e fique à vontade em nosso meio. Pai, o nosso desejo é sermos ministrados e que a sua palavra caia em cada coração como uma semente que gerará fruto na estação adequada, na estação correta. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece o coração de cada um, e que seu Espírito Santo, com uma medida de graça, libere algo sobre a vida de cada um. Talvez tenha algumas pessoas que podem ter entrado aqui nessa tarde sem esperança. Talvez tenha pessoas que podem ter entrado aqui já preocupados com a semana que está por vir. Talvez tenha pessoas aqui que entraram com algum tipo de amargura, talvez algum aperto na sua alma. Talvez tem pessoas aqui que entraram já numa situação de desespero. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é poderoso para tocar em cada vida, para liberar algo sobre cada pessoa, e é isso que nós oramos e que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo lugar é comum até Jesus Cristo passar por ele, e nós temos plena convicção que Jesus Cristo está aqui, que Jesus Cristo está conosco, a promessa se cumpriu, e Emanuel é Deus conosco. Nós temos a convicção e a certeza que Jesus está conosco aqui. Fala conosco através da sua palavra hoje, Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Dá um amém bem forte, é amém. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser anotar, eu vou passar para vocês aqui agora o título dessa palavra, dessa ministração, que é uma nova série que nós estamos ministrando aqui. Pelo menos eu, apóstolo, vai trazer uma série de 3 ministrações, e nós queremos falar um pouquinho a respeito da presença de Deus. Então, se você quer anotar aí, o título é Vivendo a Manifestação da Presença de Deus. Vivendo a manifestação da presença de Deus. Quero te convidar a abrir um texto precioso que Paulo escreve, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Você pode ir anotando, o pessoal vai colocando aqui, você pode acompanhar rapidamente conosco. A palavra de Deus diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, esse texto aqui está nos ensinando algo precioso. Eu quero que você repita comigo agora assim: todas as promessas de Deus se cumpriram em Jesus. Paulo está falando à igreja de Corinto exatamente essa mensagem através desse texto. Todas as promessas que nós vimos no Antigo Testamento, elas se cumpriram em Jesus. E são tantas promessas, sim ou não? Nós seríamos restaurados, existia uma promessa sobre mim e sobre você, existia uma promessa que nós seríamos curados, que nós seríamos redimidos, aqueles que estavam longe receberiam uma família de fé, uma família espiritual, e todas as promessas se cumpriram agora em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Todas as promessas que nós vemos no Antigo Testamento estão se cumprindo em Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Glória a Deus, aleluia. Então, esse é um presente que eu e você recebemos. Essa é uma revelação que eu e você precisamos ter, que todas as promessas, elas se cumpriram em Jesus Cristo. Por isso que existe um grande movimento, existe uma grande responsabilidade, um encargo sobre mim e sobre você, em estarmos alinhados com a vontade de Deus, estarmos conectados com Jesus Cristo, porque sem sombra de dúvidas, a partir do momento que eu e você alinhamos as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, com a de Jesus Cristo, nós estamos exaltando a Deus, nós estamos dando glórias a Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém.
Aleluia, glória a Deus. Agora, quando nós falamos sobre a presença de Deus, sem sombra de dúvidas, é um tema muito denso. Nós já falamos muitas coisas a respeito disso. Agora eu quero falar um pouco sobre você celebrar a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus na sua vida, na sua casa, na igreja, nos grupos menores. Existe uma maneira de eu e você celebrarmos a presença de Deus, porque existe uma grande diferença entre você ter a certeza e uma convicção que a presença de Deus está ali, se faz presente na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua igreja, e existe uma diferença entre você desfrutar da presença de Deus. É uma coisa totalmente distante uma da outra. Até porque tem pessoas que nem congregam numa igreja, talvez tem pessoas que só ouviram falar de Deus e ele tem a consciência que Deus está em todos os lugares. Até mesmo hoje em dia a gente escuta algumas pessoas até mesmo que se declaram ateu e que não acreditam em Deus. Quando você começa a conversar com essa pessoa, você vê ela falando, lá no fundo ela tem a convicção que tem um Deus superior que criou todas as coisas, e ela até tem uma pequena convicção que existe um Deus que está em todos os lugares. Agora, existe uma grande diferença de você desfrutar da presença de Deus e a partir de você desfrutar dessa presença, você celebrar essa presença. Porque embora nós saibamos que Deus está em todos os lugares, Ele não se manifesta da mesma forma em todos os lugares. Faz sentido? Eu tenho a plena convicção que Deus está aqui. Eu sei que Deus está na minha casa, eu sei que Deus está no momento que eu estou lá no meu trabalho, eu sei que Deus está comigo no momento que eu estou estudando. Eu sei que Deus está lá no meu carro no momento que eu estou viajando. Eu sei que Deus está em todos os lugares. Porque Deus é Deus. Ele é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. E o salmista diz que Ele está assentado no seu trono e Ele governa sobre todas as coisas. Ele governa as nações. Então, Deus, Ele é soberano sobre tudo. Amém? Ele impera sobre a vida, sobre a morte. Ele está aqui, Ele está lá, Ele está em todos os lugares. Entretanto, todavia, Ele não se manifesta da mesma forma em todos os lugares. Até porque, obviamente, a gente analisa o mundo como está, a gente vê que Deus não está se manifestando. A presença dEle não se manifesta em todos os lugares. Nós vemos muitas vezes espíritos malignos se manifestando em alguns lugares. Porque qual que é a realidade dos dias que nós vivemos? O mal entrou porque o homem pecou, e desde que o mundo é mundo, nós vemos injustiças, pessoas sofrendo, a maldade avançando, relacionamentos sendo destruídos. Sim ou não? Não é isso que nós vemos nos dias atuais? Os fundamentos, os princípios da palavra sendo negociados, e nós vemos o mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz, e a gente vê o mundo caminhando por um caminho muito ruim. Mas graças a Deus que nós, filhos de Deus, que somos a igreja de Cristo, temos a firme e a nossa fé e a nossa esperança firmada no Senhor, e sabemos que o nosso Deus está governando sobre todas as coisas, e mesmo que as coisas não caminhem tão legal aí pelo mundo, nós seremos vencedores se estivermos com Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora o meu desejo e o seu desejo precisa ser qual? Que a presença de Deus se manifeste em todos os lugares, sim ou não? Agora, o que nós vamos conversar aqui, nada mais é que, eu entendo que a presença de Deus está em todos os lugares, mas eu entendi que existe um caminho para a presença de Deus se manifestar nos lugares onde eu estou, e isso faz uma grande diferença. Faz sentido para vocês? Eu acredito muito, e baseado nas escrituras, o desejo de Deus para a igreja é que a presença dele se manifeste nos cultos. O desejo de Deus é que a presença dele se manifeste nas células. O desejo de Deus é que a presença dele se manifeste na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. O desejo de Deus é que a presença dele se manifeste em todos os lugares que você estiver. Agora, a gente precisa começar a olhar para a nossa casa, a gente precisa começar a olhar lá para os momentos que nós estamos reunidos com os nossos amigos, nós precisamos olhar para o dia ordinário, para a nossa semana, e começar a fazer uma autoanálise. Será que a presença de Deus tem se manifestado na minha casa, na minha vida, lá no momento que eu estou na célula? Comece a se perguntar, por quê? Porque existem evidências da presença
de Deus manifesta. Então deixa eu dar um exemplo. Tem algum culto aqui que está tendo um mover, está mais para um cunho profético. De repente o apóstolo está trazendo uma palavra aqui e ele libera algo sobre a igreja. E quando a gente vê, a adoração começa a entrar num nível de intensidade maior. E quando a gente vê, tem muitas pessoas orando em línguas, pessoas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, pessoas nesse momento são curadas, existe um romper na vida de um, e o Espírito Santo vai tocando em cada vida, e tem pessoas que não se aguentam, acabam indo para o chão, e a gente vê um mover de Deus, e a presença de Deus se manifestando num culto. Agora, nós não podemos jamais pensar de uma maneira religiosa que Deus só vai se manifestar num culto, dentro de uma igreja. Pelo contrário, obviamente que se Ele está aqui, Ele deseja se manifestar aqui e com o poder tocar as nossas vidas. Agora, como que fica o restante dos nossos dias? Porque eu e você estamos sendo treinados para viver os dias lá fora. A segunda-feira vai chegar, a terça-feira vai chegar, a quarta-feira vai chegar. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que talvez um enfermo chegou lá na sua cela e vocês juntos falaram, vamos clamar pela presença de Deus ser manifesta nesse lugar, e essa pessoa vai ser curada agora? Essa é a expectativa e o nível de fé que precisa existir dentro de mim e dentro de você. Aos poucos, parece que a igreja vai se acostumando com a maneira que o mundo pensa. Recentemente, o apóstolo até pregou aqui e falou algo a respeito disso. Parece que foi diminuindo aquele número de pessoas sendo curadas nas igrejas. Pessoas chegando muitas vezes de muleta e saindo sem muleta. Pessoas que não enxergavam, voltando a enxergar novamente. Pessoas que tinham um problema no seu físico e sendo curadas instantaneamente. Porque existe um espírito maligno nos dias que nós vivemos hoje, de minimizar e retirar essas realidades espirituais da igreja. E se nós, filhos de Deus, não percebemos, não nos atentarmos a essas coisas, nós vamos aceitando. Ah não, mas em um momento Deus cura. Ah não, vamos ficar em oração por você, meu irmão. Sabe aquele linguajar crentez, que você só vai jogando para frente? Puxa vida, irmã, lá, nossa, nós vamos orar por você e tal. E às vezes, irmão, acontece que tem gente que fala que vai orar e nem ora. Já conheceu alguém assim? Só fala da boca para fora. Mas eu creio que o Espírito Santo está trazendo algo para a igreja de Cristo, não apenas para essa igreja, para a Iarne, mas para a igreja de Cristo, um novo tempo, um novo nível de unção e de expectativa pela presença de Deus se manifestando, aonde Ele vai gerar cura para os enfermos. Os enfermos serão curados instantaneamente. É você estar lá num ambiente de trabalho, alguém está com algum problema de saúde, e você falar, eu posso fazer uma oração por você? Mas não é uma oração com uma fé ou uma expectativa que talvez Deus faça alguma coisa na vida daquela pessoa algum dia, mas eu sei que Deus vai te curar agora. É esse nível de fé que precisa existir em você. E o aferidor de medida, que vai definir e vai mostrar se nós estamos no caminho correto, não apenas sabendo, tendo uma ideia que a presença de Deus está perto de nós, está em todos os lugares, mas que a presença dele está se manifestando nas nossas vidas, vão existir os frutos. Vão existir os frutos. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu até escrevi aqui que além falar sobre a presença de Deus manifesta, chegou um tempo que nós precisamos desfrutar da presença de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, eu e você fomos criados para desfrutar de uma vida maravilhosa com Deus. Então, parece que, sabe aquela coisa que o irmão olha assim, o Marrom vem, a gente conversa, de repente, nossa, eu estou numa luta, irmão. Entra outra semana, rapaz, eu estou na luta ainda. E parece, cara, essa é uma ideia que muitas pessoas que não estão na igreja muitas vezes têm de nós, pela maneira que nós nos comunicamos. Rapaz, parece que eu me converti agora, só tem um problema. Alguém já percebeu isso? Já passou por isso? Parece que agora você está caminhando com o Senhor e parece que só tem problema. Alguém já percebeu isso? Agora,
uma coisa que é muito importante para nós analisarmos aqui. No princípio, qual foi o real propósito de Deus? Por que você existe? Por que eu existo? Porque nós existimos. Lá no princípio, Deus, Ele criou todas as coisas, e Ele colocou um jardim no Éden, e Éden significa lugar de deleite, de descanso, de desfrute. E ali Ele colocou, Ele formou do pó da terra o homem. Então o principal objetivo, um dos principais objetivos de Deus ter criado o homem, e até mesmo ali a mulher, aquele casal, é para que eles tivessem um relacionamento com o Senhor, e eles desfrutassem de um relacionamento com o Senhor. Então, se a tua caminhada com Cristo está mais pesada do que leve, tem algum problema de revelação dentro de você. Tem alguma maneira que você está enxergando errado o que é relacionar com o Senhor. Porque até o momento da queda, qual era o nível de relacionamento do homem para com Deus? Era de desfrute, de deleite. E ele estava num jardim maravilhoso, que tinha rios maravilhosos, árvores maravilhosas, frutas maravilhosas, sim ou não? Agora, qual era, para você, faça essa pergunta aí, qual era o diferencial lá do Jardim do Éden? O que era o diferencial daquele momento, daquele lugar? Talvez era todas as frutas, todos os frutos que eles podiam comer. Eles não precisavam plantar, até antes da queda, eles não precisavam plantar para comer, mas simplesmente eles desfrutavam. Isso é graça, é Deus dando antes, Deus dando primeiro. Qual era a principal diferença? Era aqueles rios que eles poderiam se banhar? Era o que era? Qual era o diferencial ali no jardim? Sabe qual que era? Era o relacionamento do homem com Deus, era a intimidade que o homem tinha com Deus. Porque esse nível de relacionamento que o homem tinha com Deus gerava muitas coisas maravilhosas para o homem. O homem tinha direção, porque ele era guiado por Deus para fazer todas as coisas. Ele se sentia seguro, ele tinha segurança. Já parou para pensar você acordar todos os dias e ter aquela paz, viver uma paz que excede todo entendimento? Aquilo que um dia o homem viveu e ele perdeu depois da queda. Jesus Cristo, segundo Adão, não errou, ele acertou, ele veio para resolver esse problema. E ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E agora que nós podemos caminhar com Jesus Cristo em meio a um mundo caótico, cheio de problemas, nós podemos dormir e acordar com uma paz dentro de nós que excede todo entendimento. Ou seja, que o mundo não consegue entender. Talvez o cenário da sua vida agora não está tão legal. Talvez você não está indo bem nos seus estudos. Talvez na sua área profissional você não está indo bem. Talvez você está com problemas familiares. Mas ainda você pode desfrutar da presença de Deus. Eu e você precisamos desfrutar da presença de Deus. Porque uma vida com Cristo, ela não é que não tem batalhas e lutas, mas ela é leve e suave. Se você está entrou já no ano de 2025 com uma vida pesada, muitos problemas, se sentindo, parece que tem 2 toneladas nas suas costas. Jesus uma vez disse, ele diz para você, e vai falar sempre, todas as vezes que você se sentir assim: tomai o meu jugo que é leve e suave. E na sequência ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então existe um lugar que eu e você devemos entrar e não sair mais, que é no centro da vontade de Deus, onde independente das situações e dos desafios que nós temos na vida, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar direção, nós vamos encontrar descanso. Chegou um tempo da igreja voltar a desfrutar de dias maravilhosos. É esse nível que Deus espera de mim e de você. Eu escutei um pastor recentemente falar isso, e ele falou assim: igreja, entenda uma coisa, você não é apenas uma pessoa que veio para esse mundo resolver problemas, e nem apenas um pagador de boleto, que parece que a vida das pessoas vão se resumindo nisso. Você construir, edificar, conforme eram lá nos dias de Noé, nos dias de Ló, construindo, edificando, comprando, fazendo e contas e se preocupando com essas coisas, e você não desfruta mais da vida extraordinária que nós temos com o Senhor.
E se a nossa vontade não se alinha com a vontade de Deus, nós vamos se distanciando desse lugar de deleite e de desfrute. Parece que é uma vida pesada, parece que é carregada, parece que Deus não fala mais com você, e a gente não vai percebendo a beleza da vida nas pequenas coisas. Gente, é extraordinário, não é, nós estarmos vivos. Que presente eu e você recebemos. Nós temos a oportunidade de viver nesse mundo que Deus nos colocou, de desfrutar de coisas extraordinárias. Nós estávamos num período agora de descanso, e você começa a ter aqueles tempos de solitude, de contemplar a natureza, tudo aquilo que Deus criou. O mar, a areia, as vegetações. Existe um espírito maligno que tira os olhos dos filhos de Deus, das mulheres de Deus, das pequenas coisas, não consegue mais valorizar e perceber Deus nos mínimos detalhes. E isso precisa ser restaurado nos nossos dias. Parece que o 2024 foi pesado e você entrou em 2025 com uma vida mais carregada e mais pesada. Não, meu irmão, tem alguma coisa que você precisa alcançar no Senhor. Porque mesmo com os dias difíceis, eu e você podemos desfrutar da presença de Deus. Não apenas saber que Deus está perto de nós, mas desfrutar é algo que vai além. Tem alguém aqui comigo? Algo que vai além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Glória a Deus, aleluia. Então, eu e você, nós somos criados e vivemos para desfrutar e viver a plenitude em Deus. Deus deseja que você viva uma vida em plenitude com Ele. E existem muitas pessoas que ainda não conseguiram chegar nesse lugar. É você dormir e acordar sabendo que Deus está cuidando de você, que ainda num dia que as coisas não saíram conforme você se organizou, a sua agenda ainda, sabe, você se organizou, escreveu algumas coisas e você esperava que naquela semana acontecesse, não aconteceu, mas ainda você achar um lugar, e ainda você perceber Deus cuidando de você. Queridos, nós precisamos nos conectar com Deus, e da mesma forma que o homem lá no princípio se conectava com o Senhor, entrar nesse nível de relacionamento, de intimidade profunda com o Senhor, entender que a presença dEle precisa se manifestar nas nossas vidas, e nós precisamos zelar por isso, zelar pela presença de Deus. Talvez você veio num culto e a glória de Deus se manifestou nesse lugar, como tem acontecido até nesse mês de primícias, mas o seu posicionamento na segunda negligencia totalmente aquilo que aconteceu no domingo. Totalmente. Você vem com uma fome, com uma expectativa, ou talvez você nem tinha tanta fome e expectativa, mas você acabou entrando aqui e tinham outras pessoas que estavam com fome e com expectativa, mas você entrou no bolo, meu irmão. Você está ali num lugar onde Deus está se manifestando, e o Espírito pega quem Ele quer. Mas agora, o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi num culto? O que eu vou fazer com aquilo que eu recebi, talvez num momento ali de discipulado? O que eu vou fazer com aquilo que Deus um dia falou para mim? Eu não posso negligenciar esse nível de relacionamento com o Senhor, porque senão eu sempre vou viver uma vida, um dia acreditando e sonhando que eu viverei a plenitude, e eu não desfruto. E o desfrutar fala de nós termos uma vida com paz, com direção, viver uma alegria constante, mesmo com desafios. No mundo tereis aflições. O cenário natural para o Brasil, para os próximos anos, é dificílimo, sim ou não? 2025 economicamente já pegou muitas pessoas, foi achatando a vida financeira de muitas pessoas. Mas a nossa fé, a nossa esperança está no Senhor, que está controlando todas as coisas. Nós não nos movemos por aquilo que nós estamos vendo ou tocando, mas nós nos movemos por fé. Homens e mulheres proféticos se movem e a vida dela é pautada numa fé. E fé é a certeza daquilo que ainda a gente não vê. Amém? Aleluia? Aleluia, louvado seja Deus.
Tem um casal que não está aqui, eles viajaram, e ele nos procurou, ele compartilhou um testemunho extraordinário, e a palavra de 2024, para essa igreja, ela se cumpriu na vida de muitas pessoas, e ainda no ano de 2024, no finalzinho, operou um milagre na vida desse casal extraordinária. E um dos pontos que o apóstolo trouxe era que Deus ia estar manifestando a glória dele e retirando recursos de mãos ímpias e colocando em mãos de filhos de Deus, de pessoas santas que vivem no reino de Deus. E Deus ia usar pessoas ainda que não tivessem Deus no coração, ímpias, para abençoar outras pessoas. E exatamente isso aconteceu. E ele vai até gravar um vídeo para trazer esse testemunho para a igreja, porque é muito edificante. E eu creio nisso. Em dias tão complicados existe um lugar para a gente desfrutar da beleza da vida, desfrutar de um relacionamento com o Senhor. O primeiro Adão errou, o segundo Adão acertou, Jesus Cristo. O que acontece? Depois que o homem cai, depois que ele peca, a maldade entra no mundo, aí depois existe uma sentença sobre a vida deles, fala assim: olha, o negócio é o seguinte, Adão, eu plantei um jardim no Éden e eu coloquei vocês ali. Você não precisava plantar para comer. Agora você vai ter que trabalhar, vai ter que plantar para comer. A mulher, você vai ter dores de parto. E aí tem toda aquela sequência que a gente lê lá em Gênesis. E a vida, ali existiu uma sentença sobre essa natureza adâmica, que está sobre mim e sobre você. Mas, quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós nascemos de novo, agora nós temos uma nova natureza. Nós não podemos aceitar viver sobre esse jugo. Nós não podemos aceitar viver sobre essa realidade. Posso ouvir um amém? Então é um tempo que a igreja vai começar a valorizar realmente o que precisa ser valorizado. Posso ouvir um glória a Deus? Fala, pastor, mas o que a igreja precisa valorizar? Gente, infelizmente nós vivemos num tempo muito difícil. A gente estava num tempo de comunhão assim. Estava lá em casa ainda, estava conversando eu, o Marrom, a Mari, um tempão de conversa, né? E a gente aquele tempo, estamos ficando velhinho, né, Marrom? Opa, 38 também, então estamos tendo idade, estamos subindo. Mas a gente pegou um tempo lá, somos velho antigo, né? Somos cristão antigo, né, Marrom? Quanto tempo de convertido você tem? 20 anos de convertido. Bom, eu nasci num lar cristão. Então a gente foi vendo coisas e a gente foi vendo que as coisas foram mudando, e obviamente que o mundo se desenvolve, mas é muito triste ver os caminhos que uma parte da igreja está tomando. A gente começou a não ter um papo nostálgico, mas a gente começou a se assustar com as coisas que nós estamos vendo hoje. Parece que as pessoas elas não querem mais Deus. Elas não conseguem ver que o principal prêmio da vida delas, elas já receberam, que é Jesus Cristo e a sua salvação. Ainda fazem de Jesus um amuleto, idolatram Jesus, prestam culto para um Deus, esperando e tendo uma expectativa que Ele vai resolver todos os seus problemas. E isso, infelizmente, a gente vai vendo quebra de princípios, valores sendo negligenciados, a igreja pensando da mesma forma que o mundo pensa. E o apóstolo Paulo, há muitos anos atrás, ele disse: não se amoldem, você não pode pensar da forma que o mundo pensa. Nós temos a mente em Cristo, nós somos seres celestiais, nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Nós não nos movemos como o mundo move, e o mundo infelizmente foi entrando dentro da igreja. E querido, só tem uma palavra que nós podemos pregar, apenas uma mensagem: Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitado. Essa é a mensagem e o poder do Evangelho. Eu defendo, eu acho maravilhoso. Nós temos que ter a sensibilidade de entender como o mundo está hoje, para a gente se conectar e comunicar essa mensagem de todas as formas. Nós temos um aplicativo, a gente fala nas redes sociais, a gente põe músicas no Spotify, a gente tenta de todas as formas pregar o Evangelho. Mas queridos, a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para transformar e salvar o homem.
A igreja não pode, em nome de Jesus, se submeter a formas e métodos. Mas nós temos que pregar o evangelho simples e poderoso de Jesus. Para 2025 só tem um caminho para a igreja: é arrependimento, se arrepender dos seus maus caminhos, é orar e interceder sem cessar, amém? É orar, interceder, adorar o Senhor. É orar, interceder, adorar o Senhor e se arrepender dos nossos maus caminhos. E sem sombra de dúvidas nós vamos entrar nesse lugar de desfrutar da presença de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus, amém? Aleluia. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos conectados com o Senhor, nós passamos a pensar da maneira que o céu pensa. Vocês sabiam disso? É um novo nível que nós entramos quando nós estamos nos relacionando com o Senhor. A nossa mentalidade muda, as nossas ações mudam. Você não para mais para pensar como um religioso de é certo ou errado fazer isso, mas você começa a perguntar e falar: será que é sábio fazer isso? Será que isso agrada o coração de Deus? Você percebe que você entra num novo nível de relacionamento com o Senhor e você começa a receber novas lentes espirituais, e a sua cosmovisão, a maneira que você enxerga o mundo vai mudando. Parece que as coisas vão acontecendo no mundo, muitas mensagens são entregues para nós e a gente não consegue perceber o quão abençoado nós já somos. Eu vejo que da pandemia até aqui cresceu de uma forma terrível o número de pessoas num quadro depressivo, pessoas tirando as suas próprias vidas. Nunca se falou tanto de saúde emocional, nunca se falou tanto de pessoas com crise de ansiedade, sim ou não? Isso é uma coisa dos nossos dias. Muito se fala sobre isso. E a gente vê constantemente: puxa vida, aquela pessoa ali, né, tipo, tinha tudo. Olha, aparentemente tinha ali uma família nas redes sociais, uma pessoa com posses, com dinheiro, com recursos, e infelizmente a filha tirou a sua vida. Houve uma separação, o marido matou a mulher. Essas são as histórias que a gente mais vê hoje, sim ou não? Queridos, em nome de Jesus, que desça sobre os nossos corações um santo temor. Um santo temor pela presença de Deus. Quando nós estamos desfrutando dessa presença, desse lugar abençoado, de direção, proteção, cuidado, de deleite, nós começamos a olhar para as nossas vidas, Deus começa a colocar eu e você num próprio espelho. Você começa a se perceber melhor, você começa a perceber as áreas que você precisa se arrepender e mudar. Posso dizer um amém? Tem alguém que precisa mudar aqui, gente? Tem alguém que precisa se converter cada dia mais? Eu preciso me converter. Como nós precisamos. Como nós precisamos. Eu acho lindo ver a unidade da igreja primitiva, e você lê em Atos que eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, e perseverar fala disso. Se você for olhar assim na palavra original, fala de você mesmo com dificuldades, você continua, mesmo com situações de adversidade, você continua crendo, você continua meditando, você continua aplicando aquilo que a palavra de Deus diz, e você vai vivendo em comunidade. Como nós precisamos viver em comunidade, gente. Só existe uma forma de você crescer em 2025. Não é comprando 1000 cursos na internet, não é você fazendo campanhas para de sofrer, mas é você vivendo em comunidade, aonde você vai lidar com as diferenças. E é muito bom você estar com a pessoa que é diferente de você, porque começam os conflitos santos. Começa assim, né? Você lidando com pessoas que você não conhece, cada uma tem uma forma de agir.
E aí que a gente pode aplicar tudo aquilo que nós aprendemos no Novo Testamento e como a igreja vivia. A perdoar os nossos irmãos quantas vezes forem necessárias. Nós temos um suporte na vida dos nossos irmãos. Pare para pensar, como é que você vai ser um suporte? Como é que você vai ajudar os seus irmãos se você nem vive em comunidade? Você nem sabe o que você tem que ajudar o seu irmão? Então existe uma grande diferença entre individualidade e individualismo. Hoje esse espírito maligno das trevas leva as pessoas a querer entrar numa igreja e viver como se fosse um clube. Entra num lugar para viver o individualismo, porque é diferente de individualidade. Você tem que respeitar a individualidade de cada um. Faz sentido? Então tem pessoas que, puxa vida, gosta muitas vezes de estar ali na muvuca e tal. Tem umas outras pessoas que são mais reservadas. E você precisa respeitar essa individualidade. E como é que eu respeito? Eu me conecto com essa pessoa, eu converso, mas eu não forço essa pessoa a fazer as coisas que muitas vezes ela não gosta. Mas de uma maneira saudável, eu vou me aproximando dessa pessoa. E o Espírito Santo vai ministrando essa pessoa que ela precisa estar com os seus irmãos. Então é uma coisa leve, suave. Posso ver amém? Agora, o que nós não podemos é viver em comunidade, mas com a mentalidade de individualismo. Pensando que, não, eu entrei aqui para ser servido. Existem muitas polêmicas acontecendo aí na internet, não vou nem entrar, porque daqui um pouco já baniram um dos canais do meu pai lá, só de pregar a verdade, de repente a gente fala alguma coisa aqui, já corta o nosso canal aqui também. Mas isso foi entrando dentro das igrejas, como se fosse um espetáculo, um show, um clube, e que as pessoas acabam vivendo o seu individualismo. Porque eu vou sentar só naquele lugar que eu gosto. Já viu isso acontecer na igreja? Puxa vida, já entra lá no aplicativo da igreja, já vê mais ou menos como é que está a agenda. Não, eu vou na igreja no dia que está aquela pessoa que eu gosto de escutar a palavra, a pregação. O fulano de tal lá está tocando. Eu já vi isso acontecer, gente. Quem tem tempo de igreja é minha testemunha aqui. Não, puxa vida, a banda 2 vai estar tocando. Não, eu vou no culto da manhã que é a banda 1. Eu vi isso acontecer numa igreja que eu já congreguei. Isso se chama individualismo. Isso não tem a ver com a igreja de Cristo. Amém? Isso não tem a ver com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja orgânica, saudável, que existem pessoas que têm as suas individualidades, mas que têm a consciência espiritual que precisa viver em comunhão com os irmãos, perseverando nos ensinos dos apóstolos, partindo o pão de casa em casa, sentando numa boa mesa, desfrutando de uma boa refeição e falando: irmão, eu preciso de você. Irmão, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos perseverar aqui até o fim, porque sozinho não dá certo. Sozinho é difícil, mas juntos nós conseguimos. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Na presença de Deus, o coração inquieto encontra repouso. A mente confusa encontra clareza. E a alma sedenta encontra plenitude. Aleluia. Tem alguém que está precisando entrar e desfrutar dessa presença de Deus? Eu quero isso todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu volto a repetir para todos vocês aqui. Talvez você se pergunte: pastor, por que buscar intencionalmente a presença de Deus, se Ele está em todos os lugares? Por que eu preciso praticar as disciplinas espirituais? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso jejuar? Por que eu venho numa segunda orar? Por que eu entro na madrugada? Por que eu tenho que ter essa vida de devoção a Deus, se Ele está em todos os lugares? Eu gosto muito de um escritor bem conhecido, sempre falou muito sobre avivamento, Leonard Ravenhill. Ele diz assim: Deus não se revela a pessoas distraídas. Ele se revela a corações quebrantados, que o buscam com urgência e desejo sincero. Sabe, queridos, um dos principais objetivos das disciplinas espirituais é manter você não distraído. É manter você conectado e vivendo uma vida de intencionalidade com o Senhor. Amém? Amém? Então, todas as vezes que você medita na palavra, entra no teu quarto, pratica ali seu sacerdócio, você entra na madrugada orar, você vem numa segunda-feira orar, você está lá com seus irmãos de célula, vocês têm um tempo de oração,
você está se mantendo longe de distrações. Aleluia. Aleluia. Eu costumo ver, tem um grupo muito fiel que sempre está aqui orando nas segundas-feiras, e foi muito forte quando eu estava escrevendo, Deus me falando essas coisas, e foi isso que veio no meu coração. O Espírito Santo falou claramente: Eduardo, ali existe um grupo de pessoas que não querem estar distraídas, que entendem que precisam de Deus, dependem de Deus para todas as coisas. Então, quanto mais eu estou em oração, quanto mais eu estou em comunhão com os meus irmãos, quanto mais eu estou em comunhão com o Senhor, quanto mais eu não negocio o meu tempo e o meu tempo com Deus com qualquer outra coisa, eu estou me conectando cada vez mais, eu não me distraio. Posso ouvir um amém? Amém. Deus, Ele não vai se revelar a pessoas que estão distraídas. Deus não vai se revelar a pessoas que estão distraídas. E queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é algo que todos nós aqui temos que cuidar. Eu falei, acho que uns 2 domingos atrás, eu falei assim, puxa, a gente vai entrando nas tecnologias, eu tenho Strong no tablet, eu tenho as versões de Bíblia aqui. Eu falo, cara, eu preciso me afastar um pouquinho aqui da tecnologia. A gente tem que voltar a pegar aqui a nossa Bíblia de papel, folhear ela, porque é muito fácil você se distrair com a notificação que chega. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe o maior perigo não é você se distrair com as coisas que o mundo oferece. Embora muitas pessoas já se distraem com essas coisas, mas existe um perigo muito grande de pessoas dentro da igreja se distrair com as coisas de Deus. Isso é um perigo. É você entrar num circuito evangeliquez. Você já se acostumou com o horário de uma live que você assiste, você já se acostumou com a fala do pastor, você já se acostumou com as brincadeiras gospel que você faz, você se acostumou com a liturgia de um culto. Até mesmo nós servimos na casa de Deus, nós precisamos primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa aqui, estar conectado com o Senhor e fazendo aquilo que Ele deseja que nós façamos. Posso ouvir um amém? Então tem coisas até mesmo que aparentam ser boas para nós, mas podem nos distrair. Aleluia. Mas apenas aquelas pessoas que estão sensíveis ao Senhor, estão conectadas, desfrutando da presença, vão entender a respeito disso. Já estamos seguindo aqui uma estrada final aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está em todos os lugares, mas a porção não é a mesma para todos eles. A Bíblia nos fala de que podemos desfrutar de uma manifestação da presença de Deus através de encontros profundos. Repitam comigo, encontros profundos. Encontros profundos com quem Ele é. E esse tipo de encontro é acessível a todos, acessível a você e acessível a mim. Agora, nós não podemos nos contentar com um relacionamento superficial. Relacionamentos superficiais com Deus, se a profundidade está disponível para mim e para você. Então, este é um ano para você não viver uma vida superficial, amém? Dá um amém forte, gente. Nem que seja difícil o que a gente está falando aqui hoje, mas fale pela fé, cara, eu não vou viver um relacionamento superficial com Deus. Agora vamos ver aqui alguns exemplos de caminhos para a presença de Deus, apontados aqui pela Bíblia. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 3, ele diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo coração. Eu acho tremendo que não é apenas esse texto que nós encontramos a respeito desse assunto, mas é impressionante ver o que Deus fala através dos profetas, dos homens de Deus da Bíblia. Vocês me procurarão e me acharão. Quando que nós vamos achar a Deus? Quando procurarem de todo coração. Ué, mas Deus não está em todos os lugares?
Deus nós sabemos que está em todos os lugares, mas só tem uma forma de nós acharmos Deus e desfrutarmos da manifestação da presença dEle, quando nós buscarmos a Deus de todo coração. O pastor está dizendo, se eu não buscar Deus de todo coração, eu não vou achar Deus. A Bíblia está dizendo isso. E esse é o grande dilema dos dias que nós vivemos. Porque apenas ir para um culto, estar numa igreja, não quer dizer que você vai achar Deus. É uma linha fina o que eu estou falando aqui. Mas se você não buscar de todo o coração, o irmão que está sentado do lado vai viver uma vida extraordinária e viver a plenitude em Deus, porque ele busca de todo o coração. Mas talvez você pode correr um sério risco de entrar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e não viver a plenitude de Deus, se você não buscar Deus de todo o coração. Aqueles que buscarem de todo o coração vão achar a Deus. Aleluia. Tiago no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aleluia. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. E pessoas que muitas vezes não buscam Deus de todo o coração, elas correm um sério risco de não se aproximar do Deus verdadeiro, mas dos deuses falsos dessa era. O que mais nós vemos acontecer nos dias que a gente está vivendo hoje é pessoas que fazem de um relacionamento seu Deus. Tem pessoas que têm como principal objetivo de vida, talvez ainda elas não se casaram, não encontraram ainda, né, a pessoa com quem elas vão passar o resto da vida. Elas fazem dessa situação o próprio Deus delas, porque elas se movem apenas sobre essa situação. Talvez existem pessoas que cresceu dentro do seu coração, não, eu vou ser um empresário, eu vou ter um grande negócio, e enquanto ele não chega no seu primeiro milhão, ele não sossega, e ele faz de tudo para isso acontecer, e ele vive uma vida pautada a realizar essa situação, ele vive uma vida pautada a realizar esse desejo dele, e é muito perigoso, porque talvez você não está vivendo uma vida com um verdadeiro Deus, mas você vive e adora deuses falsos. E aqui fica uma dica, você pode ler um livro do Timothy Keller, que se chama Deuses Falsos. E aí ele vai relatar os deuses falsos que as pessoas adoram nesse tempo, nessa geração. Pessoas que se movem por ambição, por poder, por dinheiro, por amor. E se afastam do verdadeiro amor. Nós não podemos correr esse risco, amém? Outro caminho que a gente vê aqui, o salmista, no capítulo 34, diz assim, no versículo 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto de quem, gente? Daqueles que têm um coração quebrantado. Então, já existem aqui alguns caminhos: buscar o Senhor de todo o coração e pedir ao Senhor: Pai, quebranta o meu coração. Eu preciso ter um coração mais quebrantado. Eu preciso ser uma pessoa. O Senhor me quebra, que eu diminua, para que o Senhor Cristo apareça em mim. Deuteronômio no capítulo 4, versículo 29 aqui, Moisés ainda escrevendo, diz assim: lá procurarão o Senhor, o Deus de vocês, e o acharão, se procurarem de todo coração e de toda a alma. Você percebe que cada vez mais o nível só aumenta, só sobe a régua. Lá procurarão o Senhor, o Deus de vocês, e o acharão, se procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Amém, igreja? Agora, qual é o impacto da presença de Deus em nossas vidas? O que ela gera em mim e em você? É muito comum buscarmos nas coisas da vida, nas pessoas, em conquistas terrenas, em projetos pessoais. Hoje é tempo de celebrar a presença de Deus e viver plenamente o impacto dela em todas as áreas das nossas vidas. Se você buscar, meu irmão, de todo o coração, de toda a sua alma, não negligenciar esse lugar que Deus já tem reservado para você, esse lugar de intimidade,
você vai desfrutar de uma vida em plenitude. Você pode desfrutar da presença de Deus se manifestando em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir amém? Isso aqui está reservado para mim e para você, está à nossa disposição. Então é Deus tocando não apenas nas minhas emoções, mas é nas minhas finanças, na minha área profissional, é no meu intelecto, é nas minhas relações, é nos meus familiares. É a glória de Deus, a presença de Deus se manifestando e gerando frutos que ela esteve presente ali. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Se você busca a Deus apenas para obter bênçãos, você ainda não entendeu o que significa encontrá-lo. Encontrar Deus é o maior prêmio. Encontrar Deus é o maior prêmio que eu e você podemos receber. Quem escreveu isso é um grande escritor, pastor desses últimos anos aí, John Piper. Se você busca a Deus apenas para obter bênçãos, você ainda não entendeu o que significa encontrá-lo. Eu acredito que em 2025 terão pessoas que vão ter experiências verdadeiras e sobrenaturais com Deus. E esse é o nosso verdadeiro prêmio. É isso que nos faz acordar todos os dias pela manhã e perseverar. É ter a convicção que nós recebemos o prêmio. Aleluia. E conforme nós temos cantado, em breve Ele voltará. E consigo Ele traz as nossas recompensas. Mas a maior revelação de tudo isso é: Ele é a nossa recompensa. Embora Ele é tão misericordioso, maravilhoso e bondoso para nos dar recompensas, Ele é a nossa verdadeira recompensa. Aleluia, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Buscar a Deus não é apenas pedir bênçãos, mas é ansiar pela sua presença. Sabe, eu oro para que o Espírito Santo gere isso dentro de nós. Que nós venhamos começar as nossas orações pela manhã, nos nossos dias, Pai. Que a sua presença se manifeste aqui. Essa é uma das coisas mais importantes que nós temos que pedir, meus irmãos. Isso aqui é muito importante. Por isso que isso vai manter os nossos corações simples, humildes, protegidos, conectados com o que realmente importa. Que das nossas bocas saia: Pai, primeiramente, que a sua glória, que a sua presença se manifeste na minha vida. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Se coloque diante de mim de uma maneira que eu nunca experimentei. Eu anseio pela sua presença na minha vida. Mesmo que ainda esse ano não aconteça as coisas que eu desejo, eu quero que o Senhor esteja comigo, que eu experimente desse relacionamento todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses últimos dias a Amanda ela tá com 4 anos, esse ano ela vai fazer 5. E ela entrou naquela fase de perguntas difíceis. Quem é pai sabe essa fase. E a gente, com uma habilidade que na verdade o Espírito Santo dá, a gente vai da forma que a gente entende melhor, respondendo, ensinando. E normalmente quando ela faz essas perguntas é antes de dormir. Então normalmente eu ia lá, dormir com ela, orar, ter o tempo de ler a Bíblia, depois ela dormia, a gente saía da cama, ou era eu, ou era a Fernanda. Agora também ela já está dormindo sozinha, né? Ela fala: não, vai papai, vai mamãe, eu durmo sozinha agora. Mas a gente ainda assim tem aquele tempo, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas a gente tem aquele tempo ali com ela de ler a Bíblia e tal, e ela, sem sombra de dúvidas, uma criança esperta, começa a fazer perguntas. E a minha mãe já teve experiências sobrenaturais com o Senhor, e ela compartilhou com a Amanda uma experiência que ela teve, isso há anos atrás, lavando louça, aqui perto das Mercedes, onde a gente morava, no Desembargador Mota, que ela teve ali uma visão clara de Jesus, e no momento que ela via dos seus pés, né, o corpo ali, as suas vestes, e chegava ali no seu rosto, era uma luz assim, tão brilhante, tão forte, que ela não conseguia ver o rosto. E de alguma forma a outra avó, né, que é a mãe da Fernanda, compartilhou uma experiência que ela teve também de ter uma visão, de ver também
Jesus e não consegui ver o seu rosto. E ela veio e perguntou: pai, por que a gente não consegue ver o rosto de Deus? Né? E aí a gente vai ali tentando explicar, falando da grandeza, da glória que resplandece no rosto de Deus. E ela falou assim: será que eu consigo ver Deus? Será que eu consigo ver Jesus? Eu falei: filha, se você começar a pedir desde já, a orar, no momento certo Ele vai se manifestar e vai se apresentar para você. Mas sabe o que nos ensina? É aquela fala genuína, verdadeira, sabe? Porque ela poderia pensar muitas outras coisas por ser uma criança já bem esperta. Ela falou: eu tenho vontade de ver Deus, eu quero ver Ele. Ele vai me deixar cega? Eu falei: filha, provavelmente você vai... Eu não sei o que vai acontecer, filha, mas se Deus se apresentar diante de nós, a gente não conseguiria ficar de pé, filha. Então, de alguma forma, Deus vai se apresentar para você. Vamos continuar orando por isso. E esse sentimento genuíno, essa oração precisa estar dentro de nós todos os dias. Deus, que a sua presença se manifeste no dia de hoje. Pai, eu estou enferma. Senhor, eu creio que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Toca no meu corpo agora, sai agora em nome de Jesus toda enfermidade. Senhor, eu creio que o Senhor é quem governa a minha vida. Eu já me separei, eu já me divorciei de Mamon, e Mamon não tem poder, governo sobre as minhas finanças. Eu declaro em nome de Jesus prosperidade sobre a minha casa. São dias que nós podemos experimentar em nome de Jesus os frutos da presença de Deus manifesta em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Mas para isso, igreja, nós precisamos buscar de todo o coração. Que desça sobre nós um temor santo por quem Deus é. Porque quando tem esse temor dentro de nós pensamos duas vezes em falar mal de alguém. Nós pensamos duas vezes antes de apontar o dedo para o outro e não olhar para as nossas vidas. E essas coisas acontecem dentro das igrejas. Que desça sobre nós um santo temor que nos coloca no nosso devido lugar, onde dependemos da misericórdia, da graça de Deus todos os dias para estar vivo. E que nos coloca nesse lugar de comunidade, nos coloca nessa mesa onde Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Ele se coloca na mesma direção, no mesmo nível de nós, para nos conectar, para conversar conosco e para impartir o seu coração. Que desça sobre essa igreja um santo temor. Que desça sobre a igreja de Cristo um santo temor pela sua presença, Deus. Tudo que nós precisamos, Pai, é a sua presença, em nome de Jesus. E nós vamos celebrar a presença de Deus e vamos viver a plenitude em Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu fui ministrando e falando aqui, mas guarde o primeiro ponto, que é eu e você buscarmos de todo o coração, amém? Amém? Não existe outra forma, não existe outro caminho para mim e para você, para a igreja de Cristo. A presença dele só irá se manifestar se existir uma busca constante. Só vai existir a manifestação se nós não negligenciarmos o nosso tempo com o Senhor. Ai, cara, sério, alguma coisa eu creio que vai acontecer esse ano. Sabe, vai acontecer esse ano. Nós vamos perceber os frutos da manifestação da presença de Deus sobre a vida de cada um. Quando nós estivermos reunidos juntos, nós vamos começar a compartilhar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas durante a semana. Aquilo que Deus está falando ao nosso respeito, às nossas vidas, através da leitura da palavra. Cara, que a gente coloque no devido lugar as redes sociais, cara, em nome de Jesus. De verdade, gente. Esse é um tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos e buscar a Deus de todo o coração.
Porque se nós não fizermos isso, gente, eu sei que a obra de Deus vai continuar, Ele vai usar outras pessoas, mas Deus deseja manifestar a glória dEle, aqui em Curitiba, no Campo Comprido, lá em Colombo. A presença de Deus precisa se manifestar com poder naquela cidade. Esse santo temor precisa cair dentro de nós. São José dos Pinhais precisa desfrutar e experimentar o poder de Deus e a manifestação da glória de Deus. Mas Ele só vai se manifestar aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um justo que busca de todo o coração, que entra na brecha. 2025 é um tempo que o Espírito Santo vai alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, e que morra o que for necessário dentro de nós, para que Cristo apareça, para que Cristo resplandeça em todos os lugares, nas nossas famílias, nas nossas cidades, nas nossas células, em todos os lugares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O mundo não precisa de um presidente de direita, ou sei lá se é de esquerda, de políticos melhores. O mundo precisa da glória de Deus, da presença de Jesus Cristo em todos os lugares, porque se a glória de Deus, se a presença de Deus se manifestar, nós teremos advogados justos, advogados honestos, nós teremos empresários honestos, nós teremos políticos honestos. A glória dele precisa se manifestar, a glória, a manifestação da presença dele vai gerar um grande avivamento. Mas o avivamento só vem se tem homens e mulheres que entram na brecha e buscam o Senhor de todo o coração, e buscam em primeiro lugar o reino de Deus, e não perde tempo falar da vida alheia das pessoas, mas está olhando para si mesmo e está se arrependendo todos os dias do seu mau caminho, de ainda não ser generoso como Jesus era, de ainda não ser simples e humilde como Jesus era. E ainda às vezes imputa uma culpa em Satanás que nem é dele. Porque Deus está resistindo, porque nós não estamos avançando. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Então talvez existam algumas situações que o problema não é Satanás, mas é o orgulho dentro do homem. Porque Deus resiste ao soberbo. Ele não tem comunhão com quem é orgulhoso, prepotente e arrogante. E não estou falando de pessoas que têm microfone na mão e voz e grande destaque na mídia. Eu estou falando de nós, dentro das nossas relações, dentro dos nossos grupos, das nossas amizades. Gente, ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Que isso ministre o coração de alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus. Estamos acabando aqui já, só são 3 pontos. Anote o segundo ponto. Em nome de Jesus, podemos desfrutar e celebrar a presença de Deus nas nossas vidas e vivermos, essa manifestação da presença dEle quando nos arrependemos dos nossos pecados. Repitam comigo: arrependimento. Arrependimento. Sabe, amados, nós não temos problema nenhum com alguns tipos de pregações e temáticas, enfim. Nós pregamos muitas mensagens aqui, aquilo que o Espírito Santo pede para a gente pregar, a gente prega. Mas, queridos, de verdade, se em algum momento, e você que está nos escutando, eu sei que muitas pessoas de outros lugares também nos escutam, se em algum momento seu pastor parou de abrir a Bíblia e parou de falar sobre arrependimento, escuta outra pessoa, porque a mensagem central do Evangelho é arrependimento. Todos os dias nós precisamos ter essa consciência, essa revelação, que nós precisamos nos arrepender, ter um coração que já acorda se arrependendo, até mesmo daquilo que só pensou em fazer. Corações arrependidos se conectam com o coração do Senhor.
arrependimento dos nossos pecados. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia, aleluia. Agora, aprove a Deus um dia encontrar você. Você está fazendo parte de uma família espiritual, você está numa igreja, então esse encargo está sobre mim e sobre você. Amém? Isso precisa começar nas nossas vidas. Nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós precisamos buscar a face do Senhor com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, de todo o coração. E isso vai começar a nos afastar dos maus caminhos. E nós veremos a glória de Deus se manifestar não apenas nas nossas vidas, mas em todo o nosso redor. A igreja vai desfrutar, ela vai ver a glória de Deus se manifestar na cidade, no nosso estado, no Brasil, nas nações. Aleluia. Não faz sentido falar as palavras certas com uma vida torta, sim ou não? Não faz sentido algum. Busque confessar e abandonar os seus pecados, e tenha atitudes reais na direção do coração de Deus, abrindo mão das suas vontades, prazeres e desejos, para ter um coração correto e quebrantado diante de Deus. O arrependimento é uma chave para experimentar a presença de Deus. A.W. Tozer, ele diz: santos sem santidade são a maior tragédia do cristianismo. Arrependimento, santidade, isso é palavras que fazem parte do vocabulário daqueles que amam a Deus. Sede santos porque eu sou santo. Então qual é o sentido? Eu preciso me conectar com Deus, então existe aqui alguns passos que eu vou seguir para me conectar com Deus. Eu vou acordar lá às 5:30 da manhã, eu vou tomar o banho gelado, aí eu vou entrar na live tal, e aí eu vou achar 5 pessoas e fazer boas obras, aí depois eu vou... Gente, existe um único caminho, Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. E o que está aqui, a palavra de Deus nos ensinando e está nos guiando precisamos ser santos porque Ele é santo. Mas eu me auto-santifico? Não, quem me santifica é o Espírito Santo. Eu só me coloco perto daquele que é santo. Já parou para perceber que quando você começa a conviver com algumas pessoas, você vai pegando o jeito daquela pessoa? Porque todos nós somos influenciados, sim ou não? Todos nós somos. Então nós precisamos entender, vigiar a maneira que nós nos relacionamos, com quem nós nos relacionamos, quem nós abrimos o nosso coração, em quais mesas nós sentamos, o que falamos, para quem nós falamos. Então quanto mais tempo, mais nos conectamos com o Senhor, com as coisas do reino, com as coisas do cristianismo, do verdadeiro cristianismo de Jesus, nós vamos nos tornando parecidos com Ele, nós vamos nos tornando santos como Ele é. Aleluia. Então nós nos separamos e o Espírito Santo nos santifica. Aleluia. Não tem nada que você podemos fazer para nos auto-santificar na força do nosso braço. É o Espírito Santo que nos santifica. Amém? Aleluia. Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Você percebe que nós precisamos buscar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, sim ou não? Alguns profetas disseram isso. Mas além de buscar a Deus de todo o coração, se nós queremos ver a Deus, ainda precisa existir pureza dentro de nós. Como está o seu coração hoje? Precisa existir uma medida de pureza dentro de nós. E pureza não se trata de alguém que é perfeito por dentro, mas fala a respeito de alguém que é verdadeiro consigo mesmo, com as pessoas e com Deus. Porque alguém só é curado e liberto se reconhece que precisa. E na medida que nós nos arrependemos, conforme está nesse segundo ponto, nós nos arrependemos, o Espírito Santo começa a fazer a obra, e Ele vai limpando as nossas emoções, o nosso coração, a nossa mente, e nós vamos nos santificando. Amém? Aleluia. Esse é um ano para a gente terminar muito crente, meu irmão,
Amém. Amém. Eu tenho orado isso, falado na nossa célula em 2024 já. Que a gente chegue aqui nos nossos encontros e fale assim: amados, eu tenho um desafio esse ano. Eu acabo mirando demais, eu brigo demais com a minha esposa, eu brigo demais com meu marido, eu brigo demais com os meus irmãos. Eu tenho um problema com a mentira, de vez em quando eu minto. Irmãos, vamos orar, eu preciso vencer isso na minha vida. Irmãos, eu tenho uma fraqueza ainda e eu preciso vencer isso em 2025. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos valorizando a obra da cruz. E nós não vamos tratar Jesus Cristo como um amuleto. Não vamos idolatrar Jesus. E não vamos nos relacionar com Ele por barganha, por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós nos relacionamos por aquilo que Ele é. E aquele que um dia morreu por mim e você, ressuscitou ao terceiro dia pela manhã, e vivo estás, e a promessa se cumpriu, Ele é Emanuel, é Deus conosco. Ele deseja ter um relacionamento conosco genuíno, não um relacionamento superficial. E quando eu falo genuíno, talvez você não vai ler 10 horas por dia, não vai jejuar 40 dias seguidos, mas você vai ser alguém verdadeiro. É quando está você e Deus vê nas suas palavras verdade, fala: Deus, está muito difícil carregar essa carga, mas eu me coloco diante do Senhor, eu estou fazendo o que eu posso. Isso é alguém ser verdadeiro. Não é muitas vezes querer servir em 1 milhão de coisas na igreja e arrotar a santidade. É ser verdadeiro. É ser honesto. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, não os falsos. Dá um amém aí, aleluiado, gente. Amém. Está acabandinho aqui já, está acabando. Aleluia. Até que lidemos plenamente com o pecado em si, nossos melhores esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid, até que se trate efetivamente o pecado. O Espírito de Deus permanecerá apagado em nossas igrejas. Vou repetir isso aqui. Até que lidemos plenamente, ou seja, de forma genuína e verdadeira, com o pecado em si, nossos melhores esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid, com um pequeno curativo, até que se trate efetivamente o pecado e o Espírito de Deus permanecerá apagado em nossas igrejas. Então entenda, Deus está em todos os lugares, amém? E eu creio pela palavra de Deus que Ele deseja habitar em todos os lugares, mas infelizmente Ele não habita em todos os lugares. Ele habita onde Ele é adorado, porque habitar fala de permanecer. Então a presença de Deus está em todos os lugares, mas a presença manifesta, o poder dele se manifestando, vai acontecer quando tem um altar de adoração sendo levantado, quando tem ali um justo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca de todo o coração a face de Deus, e ela entra nesse lugar de não apenas desfrutar da presença de Deus naquele momento, mas ela celebra todos os dias a glória de Deus, a presença de Deus se manifestando e agindo na sua vida, na sua casa, em todas as áreas. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Terceiro e último ponto aqui. Aleluia. Então primeiro, buscar Deus de todo o coração. Segundo, arrependimento. E o terceiro aqui, para nós celebrarmos a Deus e vivermos, uma vida em plenitude, vendo a glória dele se manifestar, a presença dele se manifestar, nós precisamos buscar a Ele de forma constante e perseverante. Então repita comigo: constante e perseverante. Mateus 7:7 diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 7: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta. Aleluia. O salmista ainda no versículo 27
no capítulo 27, versículo 4, diz assim: Deus se revela aos que não desistem. Eu acho incrível essa palavra. Deus se revela aos que não desistem. Perseverança na oração e no desejo de conhecê-lo é fundamental. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém? Glória a Deus. Então Deus, Ele se revela aos que não desistem. Então se tem algo que nós precisamos nos nossos dias é perseverança. Então olhe para o irmão que está do seu lado aí, acorda ele, chacoalha ele e diga assim: não desista, meu irmão. Vamos perseverar juntos. Você não está sozinho. Aleluia. Aleluia. E como é que nós vamos perseverar? Como que nós não vamos desistir? Não é parado. É orando, buscando ao Senhor, pegando o nosso telefone e ligando: meu irmão, vamos interceder, vamos orar aqui, vamos buscar a face de Deus. Ainda a gente não viu a glória dele se manifestar nessa cidade, e nós cremos que a glória de Deus pode se manifestar, e nós vamos orar, e nós vamos jejuar, e a gente vai orar na madrugada, e nós vamos orar de dia, nós vamos interceder até que algo aconteça. Busque estudar a história dos grandes avivamentos. Aqui tem muitas pessoas que conhecem bem essas histórias. Tudo começa com um coração incendiado de alguém que está buscando de todo o coração a manifestação da presença de Deus. E as coisas naturalmente começam a acontecer. E a história sempre se repetiu nos grandes avivamentos. O fogo queimando o íntimo das pessoas, bares fechando, lugares que tinham festas acabando, usuários de drogas se convertendo. E é uma onda da manifestação do poder de Deus. Mas existe uma forma dessa presença se manifestar. Então, se você quer ver algo extraordinário acontecer na sua vida, existe um caminho: buscar Deus de todo o coração, com todas as forças, de todas as formas que você pode. Se arrepender todos os dias dos seus maus caminhos. Arrependimento é a palavra, uma das palavras centrais do Evangelho. E terceiro, buscar a Deus de forma constante e perseverante. Constante fala do quê? Sempre, todos os dias. Amém? E perseverar, mesmo que ainda que talvez não tenha acontecido alguma coisa, você persevera, porque você sabe que está perto, você sabe que Deus está trabalhando em nosso favor, no momento certo, na estação certa, vai acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Salmos 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Então perceba que existe um lugar de deleite, de desfrute, de segurança, de paz, de alegria, em nome de Jesus. Porque por mais que nós temos aflições nos dias que vivemos, Jesus diz: tem de bom ânimo. Olha para quem está do seu lado: tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Tem, vem da palavra tenha, ou seja, você pega na mão do seu irmão, pega na mão da sua esposa e tem bom ânimo. É assim que funciona. Existe um passo que você dá. Não adianta, não espere que vai vir um anjo fazer você flutuar e falar: vamos ter bom ânimo. Não é assim que vai acontecer. É a gente que se posiciona e começa a ter ânimo, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Aleluia. Buscar a Deus deve ser uma prioridade, um desejo constante em nosso coração. Amém? E para concluir aqui, então não esqueçamos, buscar a Deus deve ser uma prioridade em nossas vidas. Gente, não tem nada mais importante do que buscar a Deus. Não tem nada que venha em primeiro lugar. É buscar a Deus de todo o nosso coração, por mais difícil que seja, mas existem os caminhos. Agora, existem algumas barreiras que podem impedir encontros com Deus. Nós vimos que vários homens trouxeram formas, caminhos para se conectar com Deus e ver a presença dele manifesta. Mas existem algumas barreiras que podem impedir esses encontros. Como conclusão eu trago aqui:
Segundo Isaías 59:2, uma das barreiras, um dos impedimentos que acontecem, que nós não conseguimos nos encontrar com o Senhor, é pecado não confessado. Olha o que diz lá em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então uma das barreiras é pecado não confessado. Não vamos falar de 2024, vamos falar desse ano. Irmão, se você tem pecados que você ainda está cometendo, talvez tenha pecados de estimação que você ainda não confessou, que você faça isso nessa noite, que você entre no seu secreto, você confesse. E é muito importante, busque o seu pastor, busque os pastores dessa casa e abra seu coração. O caminho para viver uma liberdade em Cristo é você ser verdadeiro com você mesmo e reconhecer que você precisa confessar os seus pecados. E olha, eu vou falar, não é fácil. Era uma das coisas que a gente estava conversando, né? Essa era uma prática comum da igreja primitiva, ao longo da história da igreja, ainda quando as igrejas estavam vivendo, né, o puro evangelho simples, existia um ambiente de comunidade, existia uma unidade que gerava esse ambiente de tranquilidade e segurança, onde as pessoas realmente confessavam seus pecados uns aos outros. Qual que é a realidade que a gente vive hoje? Os pecados não são mais confessados, e daí sabe o que acontece? O inimigo envergonha essas pessoas em rede nacional. O que a gente mais vê é isso. Toda hora tem alguém aqui descobrindo escândalo de pastor, até que bate na igreja. Foi um dos últimos aí, foi a coisa mais feia que aconteceu. 20 e poucos anos, 18 anos, sei lá, em pecado, e mentindo para as pessoas. E qual que é o caminho? Confessar. Talvez muita coisa poderia ser diferente se lá atrás tivesse confessado e buscado ajuda e arrependimento. Outra barreira que é um impeditivo para encontrar, ter esse encontro com Deus: falta de fé. Repitam comigo: falta de fé. Aquele que escreveu aos Hebreus aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a falta de fé é um dos impeditivos de ter um encontro com a presença do Senhor. Outro impeditivo: orgulho e soberba. Conforme eu já tinha falado, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então o orgulho e a soberba pode ser um impeditivo da manifestação da presença de Deus na sua vida. E olha como isso tem que ser ensinado e como isso tem se levantado. Um espírito, uma arrogância, uma soberba de se colocar num lugar de saber mais do que os outros, de não saber ouvir. Existe um espírito de orgulho, de soberba que a gente tem visto nessa geração, uma geração que não consegue e não aprendeu a se submeter, não respeita os mais velhos, não respeitam pai e mãe, não respeitam pastores, não consegue se submeter, e isso, sem sombra de dúvidas, vem de uma arrogância, de uma soberba, de um pensamento que não, eu não preciso de alguém mais velho falando sobre mim, eu não preciso me submeter a ninguém, porque meu pai e minha mãe são velhos, são cafona, eu não preciso honrar eles. Essa é a mensagem que a gente está vendo nesses dias. Por isso também nós vemos uma crise, numa parte da igreja, e muitos problemas acontecendo, porque princípios e fundamentos estão sendo negligenciados e quebrados. Orgulho e soberba. Lembrem, Deus resiste ao soberbo. Que nós possamos aprender com o Senhor a termos corações mansos e humildes, de reconhecer como estamos errados e buscar ajuda, amém? Louvado seja Deus. E um quarto impeditivo aqui é uma busca superficial, buscar a Deus de uma maneira superficial. Jeremias 29:13, conforme a gente já leu também, diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo vosso coração.
Então eu quero fazer uma oração aqui com vocês. Talvez existam na sua vida um desses 4 impeditivos que acontecem e te levam a não ter um encontro genuíno com a presença de Deus. Talvez você se conecte com o Senhor de alguma forma, você vai para a tua célula, você vem aqui nos cultos, mas você ainda não desfrutou da presença de Deus se manifestando em alguma área da sua vida. Talvez você precisa desfrutar disso hoje, talvez é disso que você precisa, é isso que você busca nesse ano. E eu quero orar aqui com a igreja, eu quero orar com vocês, que nós possamos não apenas ser pessoas que sabem e têm um entendimento que Deus está em todos os lugares, mas que nós possamos, a partir das nossas vidas, buscar de todo o nosso coração, se arrepender dos nossos maus caminhos e perseverar constantemente, buscar a Deus, não de uma forma superficial. Gente, nós vamos nos conectar com o Senhor, nós vamos desenvolver uma relação de intimidade com o Senhor. As lentes espirituais vão ser colocadas nos nossos olhos, nós estaremos mais sensíveis à voz de Deus, os nossos ouvidos vão estar mais aguçados para ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E sem sombra de dúvidas, as áreas das nossas vidas serão transformadas, não porque eu fiz uma campanha e segui todos os pré-requisitos, mas é porque eu estou perto de Jesus, é porque eu estou entendendo quem é a prioridade na minha vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. A gente vai fazer aqui uma oração e a gente ainda vai ter um tempo aqui para a gente encerrar e ceiar em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai, pela sua palavra. Glória a Deus pela sua palavra, Pai. Santo, santo é o seu nome.